Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Bom dia! Marcílio Dantas. Sete horas, 2:07, muito bom dia. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, você amanhecendo o dia muito bem informado. Hoje, 29 de novembro, ano de 2024, vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas, com todas as informações para você ficar por dentro de tudo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica André Ferreira, moderação Marcos Brito. Estamos trabalhando no oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. E ainda Lamartine Locações. Vamos juntos até as 8 horas e as informações aqui iniciam muito bem com o nosso repórter Brasil News, Paulo Isaías. Alô Paulo, tá tudo bom? Bom dia, tudo pronto para mais uma edição? Bom dia Marcílio, tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. E eu volto já já. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Senado deve votar proposta que libera jogos de azar na próxima semana. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, anunciou na quinta-feira ontem que a casa poderá votar na próxima semana a proposta que libera os jogos de azar no Brasil. O texto, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, em junho, autoriza o funcionamento do bingo, jogo do bicho e cassino no país. Segundo Pacheco, o projeto deve constar da agenda de votações do plenário na Casa na próxima quarta-feira, dia 4. Se não for possível analisar o texto na semana que vem, o senador sinalizou que a proposta pode voltar à pauta no dia 10 de dezembro. O texto faz parte da lista de votações prioritárias do Senado nas próximas 3 semanas, que antecederão o recesso parlamentar, iniciado em 23 de dezembro. A agenda foi definida em uma reunião de líderes na manhã da última quinta-feira. Entre as propostas alencadas pelas lideranças estão a regulamentação da inteligência artificial, a IA, e o principal texto de regulamentação da reforma tributária, que poderá ser votado na segunda semana de dezembro. Também contam da agenda as matérias do pacote de contenção de gastos apresentadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às lideranças do Senado. A expectativa é que as medidas de ajuste fiscal sejam aprovadas até o fim deste ano. Repórter Brasil News. Reserva rica em urânio localizada no Amazonas é vendida à China por 2 bilhões de reais. A mineração Taboca S.A., responsável pela reserva de urânio localizada na mina de Pitinga, interior do Amazonas, foi vendida para a empresa estatal China Trade Co. Limitada por 340 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 2 bilhões de reais. A transação intermediada pelo grupo minerador peruano Misur, que tem controle acionário da empresa brasileira, ocorreu na última terça-feira. A mineração Taboca é conhecida pela descoberta da reserva em 1979, situada na Vila Balbina, a 300 quilômetros de Manaus. Na região, já foi identificado urânio, elemento químico utilizado como combustível para a geração de energia nuclear. A mina é também responsável pela lavra e beneficiamento de cassiterita, columbita e, altamente, é a maior produtora de estanho refinado do Brasil. Em comunicado, a mineração Taboca anunciou a transferência de 100% das ações
Repórter Brasil News. Servidor do Ministério Público de São Paulo é preso em operação que investiga vazamento de dados sigilosos de processos na Justiça para membros de organização criminosa. Um servidor do Ministério Público de São Paulo, MPSP, foi preso na quinta-feira ontem em uma operação do órgão que investiga o vazamento de dados sigilosos de processos na Justiça para membros de uma facção criminosa de São Paulo. Além do funcionário do Ministério Público, outra pessoa que não teve a identidade revelada e é alvo de outro mandado de prisão também é investigada por suspeita de envolvimento no vazamento das informações processuais que envolviam integrantes da facção criminosa. A Justiça determinou também o cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão em locais relacionados aos alvos da ação. A Polícia Militar participou da operação, dando apoio ao Ministério Público na capital paulista e em outras 2 cidades, uma na Grande São Paulo e outra no interior do estado. Os nomes dos demais municípios não foram divulgados. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público, criminosos e advogados usaram a senha de um servidor para acessar dados processuais no sistema do Tribunal de Justiça, o TJ Paulista. Mais de 100 acessos a partir da mesma senha do servidor foram identificados e os promotores apuram quais processos de fato foram vazados. Entre os crimes apurados estão o de obstrução de justiça, violação de sigilo e corrupção. A investigação mostrou, por exemplo, que as informações de um dos processos foram vendidas para um advogado e repassadas para o crime organizado. Além de acessar ilegalmente os dados sigilosos, criminosos e advogados usavam as informações vazadas para obstruir e prejudicar investigações do Ministério Público e da Polícia Civil. Procurada pela reportagem para comentar o assunto, o Tribunal de Justiça informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não se manifesta sobre investigação em curso, nem sobre questões jurisdicionais. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O pastor Felipe Valadão confirmou que a Igreja Lagoinha Rio, localizada no Rio de Janeiro, passará a se chamar Novos Começos. A confirmação foi feita pelo portal Fuxico Gospel e representa um marco importante no desfecho da polêmica judicial envolvendo a Igreja Batista da Lagoinha, sediada em Belo Horizonte, e a Lagoinha Niterói, liderada por Felipe e sua esposa Mariana Valadão. A disputa teve início quando a Igreja Batista da Lagoinha acionou a Justiça, alegando o uso indevido do nome Lagoinha por Felipe Valadão em igrejas no Rio de Janeiro. A ação judicial incluiu pedidos de cessação imediata do uso do nome, a indenização por danos materiais e morais, além da adjudicação do domínio lagoinhaniterói.com.br. A justificativa principal da Igreja Mineira era evitar confusão entre os fiéis e proteger a marca consolidada em décadas de atuação. Repórter Brasil News. Com a aproximação do Dia do Evangélico, celebrado oficialmente em 30 de novembro, artistas gospel têm motivos para comemorar. Durante todo o mês de novembro, diversas cidades brasileiras realizam eventos alusivos à data, impulsionando o número de contratações no segmento. Esses eventos, organizados por prefeituras, igrejas e comunidades evangélicas, incluem shows, cultos e festivais que atraem multidões. Para os artistas, o período é uma oportunidade de intensificar a agenda de apresentações, muitas vezes lotada de compromissos em diferentes partes do país. Repórter Brasil News. Entre os dias 21 e 24 de novembro, a capital acreana recebeu a Conferência Ativação Profética, promovida pelo Ministério Profético International, organizado pelo pastor Hugo Wallison. O evento reuniu líderes e missionários do Brasil e do Peru em uma experiência de intercâmbio cultural e espiritual. O encontro teve como objetivo fortalecer os laços entre os povos e compartilhar ensinamentos espirituais. Mais de 20 missionários peruanos vindos das cidades de Puerto Maldonado e Cusco participaram do evento. As mensagens foram ministradas em português e espanhol com o auxílio de intérpretes, promovendo um aprendizado mútuo entre as nações. Segundo o pastor Hugo, a conferência é um reflexo do cumprimento da passagem de Mateus 24:14, onde diz: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim." Repórter Brasil News. A Polícia Federal está em operação para desarticular uma organização criminosa responsável pela prática de tráfico internacional de animais silvestres e exóticos negociados pela internet. A ação ocorre na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, onde policiais federais da Delegacia de Meio Ambiente cumprem um mandado de busca e apreensão. A quadrilha vai responder por contrabando, receptação qualificada e introdução ilegal de espécime exótico.
A investigação da Polícia Federal identificou perfis de redes sociais em que eram oferecidas espécies originárias do Monte Sungai, Ilhas Filipinas, além de insetos e ovos de insetos exóticos, originários de países como Jamaica, Malásia, Indonésia, Cuba e Madagascar. O suspeito informava em seus anúncios que realizava entregas para todo o Brasil. A importação desses animais é proibida no país. O nome da operação se refere à forma imatura pela qual passam alguns insetos que sofrem metamorfose incompleta. Repórter Brasil News. A maioria dos municípios brasileiros ainda não possui uma política municipal de educação ambiental. Apenas 30% das cidades implementaram ações nesse sentido. O Sul apresenta o menor percentual, com apenas 20% dos municípios adotando essa política. Já o Centro-Oeste lidera com 38,1% das cidades aplicando iniciativas voltadas à educação ambiental. Os dados são da pesquisa de informações básicas municipais, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, que também analisou outros aspectos da gestão ambiental no país. A gerente da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, Fernanda Malta, enumera os fundamentos da educação ambiental e explica por que ela é tão importante. Diretrizes da política de educação ambiental vão estimular a conscientização sobre os problemas ambientais e sociais, incitar a cooperação individual e coletiva e reforçar a conservação do meio ambiente. Então, meio ambiente e saneamento, eles andam de mãos dadas. Então, por isso a importância do município ter a política de educação ambiental e a gente inserir esse quesito dentro de uma pesquisa de saneamento. Em relação ao esgotamento sanitário, o levantamento apontou que em todos os municípios brasileiros, o serviço é administrado pelas prefeituras em parceria com outras entidades. O estudo mostrou que os lixões ainda são os locais mais comuns para a destinação de resíduos sólidos no Brasil. No Norte, 76% dos municípios utilizam lixões, um índice muito acima da média nacional, de 36%. O Sul é a região com o menor percentual, apenas 7,5%. Quanto aos aterros sanitários, eles estão presentes em 21% das cidades brasileiras, com destaque para o Sul, onde 45% dos municípios utilizam essa solução. Já em relação à coleta seletiva, apenas 22% das cidades no país realizam o serviço. O Sul, mais uma vez, se destaca, com 81% dos municípios oferecendo coleta seletiva, enquanto o Nordeste apresenta o menor índice, de apenas 33%. Outro dado revelado pela pesquisa é que 96% dos municípios brasileiros contam com serviços de drenagem e manejo das águas pluviais. Apesar disso, a implementação de soluções baseadas na natureza, como canteiros pluviais e jardins de chuva, enfrenta desafios. Entre eles, a falta de incentivos financeiros e a presença de áreas urbanas consolidadas. O Piauí é o estado com o menor índice de drenagem e manejo de águas pluviais, com apenas 47% dos municípios atendidos. Por outro lado, Paraíba e Sergipe são os únicos estados onde 100% das cidades possuem esse tipo de serviço. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Entre as medidas previstas no pacote de corte de gastos do governo anunciado na quarta-feira, 27 de novembro, estão mudanças relacionadas ao acesso ao abono do PIS/PASEP. Pela proposta, em 2025, terão direito ao benefício os trabalhadores que ganham até R$ 2.640. Hoje, tem direito ao abono salarial o trabalhador que recebe até 2 salários mínimos. Conforme anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o valor do abono deverá ser corrigido pela inflação nos próximos anos. Além disso, as correções serão graduais até que o benefício passe a atender apenas os trabalhadores que ganham até 1 salário mínimo e meio, quando, em 2035, seu valor ficará estável neste patamar.
Pela legislação atual, têm direito ao abono do PIS/PASEP aqueles que trabalharam formalmente no ano base do pagamento, com remuneração mensal de até 2 salários mínimos. Além disso, o trabalhador tem que estar inscrito no programa há pelo menos 5 anos e seus dados devem ter sido enviados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. A proposta do governo será encaminhada para a análise do Congresso Nacional para a aprovação. As medidas devem ser analisadas primeiro pela Câmara e depois pelo Senado. Reportagem Bianca Mingotti. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Sexta-feira, 29 de novembro de 2024, está entrando no ar mais um InfoNews, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. A floresta amazônica enfrenta uma seca extrema em 2024 e os incêndios registrados até outubro atingiram uma área equivalente a 31 vezes o tamanho de Baku, capital do Azerbaijão e sede da Conferência do Clima da ONU neste ano. Ao todo, foram consumidos 67 mil quilômetros quadrados, número que cientistas classificam como chocante. Esse valor é 10 vezes maior que a taxa oficial de desmatamento de 6,3 mil quilômetros quadrados, medida entre julho de 2023 e agosto deste ano. Os dados são do Monitor do Fogo, iniciativa do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, integrante da rede MapBiomas. Segundo o Instituto, a seca extrema tornou a floresta mais vulnerável, perdendo a capacidade de resistir a incêndios oriundos de áreas externas. Especialistas alertam que, se essa tendência continuar, será necessário implementar novas formas de proteção à floresta. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais informações. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta sexta muitas nuvens com pancadas de chuva isolada pela manhã, passando a muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na parte da tarde. Os termômetros registram mínima de 27 e máxima de 36 graus. A umidade do ar é de 50% a 75%. Goiânia, em Goiás, tem muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima é de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 45% a 100%. Eu sou Kleber Salles e essa foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere aqui na nossa programação nesta sexta-feira, hoje 29 de novembro de 2024. E a campanha para a quitação da Neoquímica Arena começou com grande entusiasmo, registrando cerca de 2,5 milhões de acessos ao site de doações nas primeiras 12 horas. Nos primeiros 5 minutos, mais de 100 mil reais foram arrecadados, com a Gaviões da Fiel liderando a ação. As doações, feitas através de um site, vão diretamente para uma conta bancária segura, sem acesso pela torcida ou pelo Corinthians. A meta é arrecadar 790 milhões de reais com valores de contribuição sugeridos a partir de R$10. Devido ao alto volume de acessos, houve congestionamento no site, dificultando algumas doações iniciais. Até o último levantamento, aproximadamente 5 milhões de reais já tinham sido arrecadados em 12 horas. Os nomes dos doadores são divulgados no site, que também oferece atualizações frequentes sobre o progresso da campanha. A campanha conta com embaixadores conhecidos, incluindo ex-jogadores, artistas e membros do elenco atual do Coringão. Aí, já conseguiram em tempo recorde arrecadar 5 milhões, hein? Mas é muita grana que vai ter que arrecadar aí nessa campanha.
Eu sou Kleber Salles e volto já já, fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre prolapso mitral. O médico cardiologista Dr. Lucas Tachotti Pires nos fala o que é o prolapso mitral. Olá, ouvintes. O prolapso da válvula mitral corresponde a uma alteração no processo de fechamento desta válvula, levando uma parte dela para dentro do átrio. A válvula mitral fica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo e impede o sangue de retornar ao átrio durante a contração do ventrículo esquerdo. A identificação do prolapso é feita através de um exame chamado ecocardiograma. Esse prolapso pode gerar a falha do fechamento da válvula, chamado de insuficiência mitral. Se esse fechamento não é tão bom, parte do sangue que iria para o corpo volta para o átrio esquerdo e desce para os pulmões, podendo ao longo do tempo aumentar a pressão dentro dos pulmões e gerar acúmulo de líquido pulmonar e, consequentemente, falta de ar. Nos casos mais graves, pode ser necessária a realização de cirurgia para corrigir o prolapso, ou até a troca da válvula. A boa notícia é que a maioria das pessoas que têm prolapso não desenvolvem essa insuficiência tão importante. Caso tenha dúvida sobre o tema, procure um médico cardiologista. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Uma pesquisa realizada em 2022 pelo aplicativo de encontros Gladys revelou que 8 em cada 10 brasileiros já traíram em relacionamentos monogâmicos, colocando o Brasil como líder em infidelidade na América Latina, à frente de países como Colômbia, México, Argentina e Chile. O levantamento também apontou que 62% dos entrevistados enxergam a traição como algo natural, mas com limites, e que 91% dos homens e 88% das mulheres admitiram ter traído. Apesar de o adultério não ser mais considerado crime no Brasil desde 2005, ele ainda pode ter consequências legais. Segundo a advogada Mariana Estival, do escritório Celso Cândido de Souza Advogados, traições que causam impacto significativo na honra ou imagem da pessoa traída podem levar a ações judiciais por danos morais. O descumprimento do dever de fidelidade pode ensejar uma indenização, mas é analisado caso a caso, explica a advogada. Ela destaca que essa reparação está prevista no artigo 186 do Código Civil, que trata da responsabilidade por atos ilícitos. Além disso, situações como a revisão de pensão alimentícia, caso haja filhos, também podem ser discutidas judicialmente. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Fique ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Nordeste, João Pessoa, na Paraíba, apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura marca a mínima de 25 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 40% a 90%. Lago Verde, no Maranhão, celebra aniversário com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila de 25 a 38 graus e a umidade do ar é de 30% a 80%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo.
Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Louco Abreu, ídolo do Botafogo, foi contratado pelo Sport TV para comentar a final da Libertadores, que ocorrerá em Buenos Aires amanhã. O uruguaio, conhecido por sua identificação com o Botafogo desde 2010, compartilhou suas expectativas em relação ao clube. Ele expressou felicidade ao recordar sua época no Botafogo e mencionou a emoção de estar perto da Taça da Libertadores. Louco Abreu relatou que muitos torcedores têm entrado em contato, não apenas para pedir ingressos, mas também para saber onde podem se hospedar. Ele destacou a empolgação dos torcedores botafoguenses e elogiou a competitividade do time tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Concluiu mencionando a importância de manter essa competitividade para alcançar bons resultados. O Louco Abreu aí na torcida pelo Fogão, hein? Vai pegar fogo esse jogo, Botafogo e Atlético, amanhã na final da Libertadores da América. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais esporte por aqui. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. 7h28, 7h28, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Vamos para as informações em nível local. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, vamos para a nossa capital natal e trazer a previsão do tempo para esta sexta-feira. O tempo em Natal para o dia de hoje, a previsão para esta sexta-feira é de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas o tempo fica firme. A mínima para hoje 24 e a máxima 31 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 63 e a máxima 93%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. Tábua de Marés, hoje sexta-feira, 29 de novembro de 2024, Natal amanheceu o dia hoje com o nascer do sol às 4h56 e o pôr do sol será às 17h22. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 2h49 e a seguinte pré-mar será às 15h02. A primeira baixa-mar será logo mais às 8h53 e a seguinte baixa-mar às 21h10. Jornal Maricampo e as informações não param. Continuamos com as informações em nível local para você. Pesquisa mostra dificuldades para extinguir lixões no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, em 2023, dos 167 municípios, 81, representando, portanto, 48,5%, ainda utilizavam lixões a céu aberto. Apenas 17 municípios têm coleta seletiva de resíduos sólidos, equivalente a 10,2%, e 150, representando 89,8%, não tem nenhum instrumento legal que trate da coleta seletiva. Além disso, 64,7% das cidades, representando 108, já possuíam política municipal de saneamento básico implementada, enquanto 17,4%, 29 ainda não tinham nenhuma medida estabelecida e 17,9%, 30 municípios, portanto, estavam em processo de elaboração. Os dados são do Suplemento de Saneamento da Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2023, divulgadas ontem, quinta-feira, 28 de novembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Barreira do Inferno lança foguete com cartas de crianças ao espaço.
O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno lança nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, um foguete em mais uma ação de rastreio da Força Aérea Brasileira, FAB. A previsão é de que o lançamento aconteça entre 12h30 e 13 horas, a depender das condições climáticas. O lançamento faz parte da série de experimentos científicos e tecnológicos e tem como intuito ampliar a capacidade de lançamentos espaciais em apoio ao Programa Espacial Brasileiro, utilizando a infraestrutura já conhecida como CLBI em Parnamirim. A curiosidade desta operação, intitulada Operação Potiguar, que será fechado ao público e imprensa, é de que a carga útil vai levar ao espaço cerca de 1.000 cartas escritas por alunos de 4 cidades do Rio Grande do Norte. Segundo a FAB, as mensagens têm como tema central o futuro e voltarão à Terra depois de cruzar a atmosfera e ficarão depositadas no Oceano Atlântico, eternizando os sonhos, os ideais e as aspirações desses jovens. As cartas são de alunos da rede pública de ensino dos municípios de Natal, Parnamirim, São José do Ipibu e João Câmara. Esta será a primeira fase da Operação Potiguar. Essa carga é útil e é uma ação cívico-social da Agência Espacial Brasileira, na qual crianças da comunidade escreveram a carta pensando no futuro, no que elas desejam. Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Essas informações vêm da Tribuna do Norte. Mas agora, nesta manhã, eu gostaria de falar do kit da construção, gente. O kit da construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades e materiais de construção em tintas hidráulicos, ferragens elétricas, PVCs e muito mais. E atenção para a promoção da semana. Cimento comum, 50 quilos. Cimento branco, 1 quilo. Argamassa AC2, 15 quilos. Argamassa C3, 15 quilos. Reboco pronto, colher de pedreiro, rejuntes e corantes. Descontos que variam de 5 a 15%, aceitamos cartões de crédito. Pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção, Rua dos Canidés 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da construção, de inverno a verão, a melhor opção. Rua dos Canidés 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone, anote o telefone do kit da construção. Anote aí. 3213-2881. Repito, 3213-2881. Falando nesta manhã também do Lamartine Locações, uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 84999889921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Vamos falar da pousada Colina dos Flamboyantes, em Cerro Corá. Hospede-se em apartamentos rústicos que oferecem todo conforto e privacidade em meio a uma natureza exuberante. Desfrute do nosso restaurante com o melhor da gastronomia local e aproveite as melhores opções de lazer, salão de jogos, cantinho da leitura, redário e a nossa piscina. E ainda temos um mirante com uma vista de tirar o fôlego. Temos passeios turísticos com guias treinados perfeitos para sua família ou seus amigos. Quer desfrutar de momentos inesquecíveis? Na pousada Colina dos Flamboyantes é só garantir a sua reserva agora. 849-9818-8212 ou via Instagram, @Colina dos Flamboyantes Oficial. Colina Pousada dos Flamboyantes, turismo preparado e seguro é aqui. E gostaria também nesta manhã falar para você que acompanha a nossa programação do restaurante Paçoca de Pilão. O melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990 trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo,
tende a esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Faça o seu pedido pelo 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. Falando também nesta manhã de passeios turísticos, para você ou para alguém especial, indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. Um incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 84981438825. Repito, 981438825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada Turismo de Aventura. E agora também nesta manhã eu gostaria de falar do restaurante Recanto Sul. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante e churrascaria Recanto do Sul. De segunda a sábado, das 11 às 14 horas, um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também está à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do Posto Ali. Mas se você não puder vir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar o WhatsApp pelo nosso 99630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Continuamos com o nosso jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora vamos para o nosso repórter Brasil News, Paulo Isaías, que já está por aqui trazendo mais informações. Alô, Paulo, tudo pronto para a segunda edição? Olá, Marcílio, estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. E eu volto já já. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Organizada do Palmeiras chama Abel Ferreira de burro depois da substituição de Estevão. Alguns membros da torcida organizada Mancha Alviverde do Palmeiras xingaram o técnico Abel Ferreira de burro após o treinador substituir o atacante Estevão no segundo tempo do duelo contra o Botafogo na última terça pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o Palmeiras em desvantagem no placar, Abel optou por tirar o garoto aos 35 minutos do segundo tempo e colocar Gabriel Menino. Estevão havia corrido bastante durante o duelo. De acordo com a transmissão da Globo, Estevão deixou o gramado reclamando de dores. Os torcedores da organizada, por sua vez, não gostaram da atitude e xingaram o técnico português. O restante do estádio, porém, vaiou a postura desse grupo de torcedores. O clima após o incidente ficou mais tenso no estádio, com o silêncio quase que completo na maioria do tempo. Ainda mais depois que saiu o terceiro gol, aos 43 minutos. A partir desse momento, alguns outros protestos puderam ser ouvidos vindo das arquibancadas. Parte da torcida deixou o estádio antes do apito final. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O ex-jogador de futebol Lewis Bryan, de 23 anos, revelou durante uma entrevista ao podcast Ball Talk uma cláusula para lá de curiosa do contrato de Neymar, quando ainda era jogador do PSG. A informação foi passada para ele por um membro do clube, que não teve a identidade revelada enquanto fazia um curso de treinador. Ele disse que o Neymar tem uma cláusula em seu contrato que toda vez que ele ia e batia palmas para os torcedores após uma partida, ele recebia um bônus de 200 euros. Ele disse que isso acontecia porque Neymar tinha uma fama de não
se envolver com o clube, contou em entrevista há cerca de um mês. A cada vez que saudava os torcedores com palmas, o brasileiro desembolsaria cerca de R$1.200.000. Ele desembarcou na França em 2017 em uma transação de 222 milhões de euros, aproximadamente 821 milhões de reais na época. Neymar deixou oficialmente o Paris Saint-Germain em agosto de 2023, após 6 anos no clube francês, para assinar com o Al Hilal da Arábia Saudita. Brian atuou pelo Crystal Palace entre os 8 e 23 anos. Ele precisou encerrar sua carreira devido a lesões recorrentes que o mantiveram afastado dos gramados por longos períodos, incluindo 2 intervalos de mais de 3 anos cada. Atualmente trabalha como treinador de academias de futebol. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Cristiano Ronaldo, lendário atacante português que atualmente defende o Al Nassr, respondeu ao comentário feito pelo empresário sul-africano Elon Musk por sua atuação na partida contra o Al Gharafa pela Champions League Asiática. Contente pelos teus olhos terem tempo para ver futebol de alto nível, escreveu Cristiano para Elon em sua conta oficial no X, antigo Twitter, rede social que pertence ao bilionário. Claro que sim, respondeu Musk, ao centroavante de 39 anos. O magnata havia parabenizado o atleta por sua grande atuação no confronto válido pelo torneio continental. Na partida realizada na última segunda, Cristiano fez 2 gols durante a vitória do Al Nassr por 3-1. O outro marcador do time saudita foi Ângelo, ex-atacante do Santos. O campeonato Cap Track, realizado no Autódromo Rubem Dumont, no Paraguai, no último fim de semana, foi marcado por um acidente impressionante. 2 carros que brigavam pela liderança da prova se chocaram violentamente contra uma mureta de proteção, assustando o público que estava presente no local. Apesar da forte colisão, ninguém se feriu gravemente. O acidente aconteceu na reta principal do autódromo. Logo após fazer uma curva, um dos carros que brigava pela liderança acabou cruzando na frente do oponente. No entanto, a manobra foi feita muito próximo à mureta, que acabou levando forte impacto de ambos os veículos. Um terceiro carro que vinha em alta velocidade ainda chegou a colidir com um dos veículos que se envolveram no acidente principal. Mais atrás, um quarto carro percebeu o acidente a tempo de frear, rodou na pista e evitou um cenário ainda pior. O Autódromo Rubem Dumont também foi palco de outro acidente há cerca de 15 dias. O piloto Carlos Augusto Flores de Oliveira, que dirigia um Porsche 911, bateu em uma curva e acabou falecendo. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O aumento na faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 virá acompanhado de uma outra medida para compensar os 35 bilhões de reais que o governo vai deixar de arrecadar com a nova regra. O limite para a isenção de IR por motivos de saúde. Só quem ganha até R$20.000 por mês vai ficar liberado. Mas a dedução integral de gastos com saúde vai continuar. A proposta chegará ao Congresso junto com o pacote de corte de gastos obrigatórios. Ao detalhar o texto que trata da reforma da renda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou. Se você gastou R$1 milhão para fazer um tratamento de saúde, você vai poder deduzir. Seja num plano de saúde, seja particular, o que for. Contudo, a isenção de imposto de renda por razões de saúde vai ficar limitada a quem tem um salário de até R$20.000 por mês. Para além disso, a pessoa continuará deduzindo 100% dos gastos de saúde, mas não fica isenta 100% de imposto de renda. Outra proposta do governo para garantir os 35 bi que vão cobrir o aumento da faixa de isenção do imposto de renda é a taxação de 10% para quem ganha acima de R$50.000 por mês, ou seja, R$600.000 por ano. Aí ela vai fazer a conta o seguinte, eu paguei 60 mil de imposto de renda? Não, eu paguei 35 mil de imposto de renda. Eu vou ter que recolher 25 mil para completar os 60. Agora, suponha que ela ganha R$600.000 e ela pagou 80 mil de imposto de renda. Ela não é atingida pela medida. Lembrando que hoje estão isentos de imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.824. Ela não atinge todo mundo que tem renda. Ela atinge todo mundo até um determinado limite. Então, por exemplo, a faixa de isenção até 5 mil, de fato, levando em consideração o status atual, ela vai beneficiar todo mundo que ganha até 5 mil, porque vai deixar de pagar, e todo mundo até cerca de R$ 7.500, porque vai pagar uma alíquota um pouquinho menor do que paga hoje.
A previsão é de que essa faixa de isenção de R$5 mil comece a valer em 2026, isso depois do texto aprovado no Congresso, o que deve ocorrer só no ano que vem. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. A situação em Moçambique ainda é tensa e imprevisível. Esse é o diagnóstico do embaixador Ademar Seabra, que há 2 anos está à frente da representação do Brasil na capital do país africano. Desde outubro, uma onda de protestos toma conta de Moçambique após a divulgação dos resultados provisórios das eleições gerais. A Comissão Nacional de Eleições deu a vitória ao candidato da situação, Daniel Chapo, com 70% dos votos. Ele é o representante do partido Frelimo, que comanda o país desde 1975. O resultado da eleição ainda precisa ser proclamado pelo Conselho Constitucional de Moçambique. Mas não há um prazo para que isso aconteça, como explica o embaixador Ademar Seabra. E, na verdade, nós não sabemos ainda exatamente quando esse processo vai terminar, o processo jurídico propriamente dito. É o que há, sim, logo após a realização das eleições em si, começa um grande processo no país aqui, né, de contagem de votos. É contagem manual, é de contagem de sexta a sexta, mas que esse anúncio provisório da Comissão de Eleições deflagrou justamente todo o processo de contestação, toda a mobilização aqui social em relação a essa divulgação. Ele ainda será apreciado pelo Conselho Constitucional, que, mal comparando, ele faz o papel do nosso TSE no Brasil, diria assim, né? Enquanto isso, o candidato Venâncio Mondlane, do partido Podemos, que ficou em segundo lugar na apuração oficial com 20% dos votos, vem conclamando a população para uma série de protestos contestando o resultado provisório. O embaixador Ademar Seabra afirma que Moçambique não tem essa tradição de manifestações, o que mostra um ineditismo. Pelas contas da oposição, mais de 40 pessoas já morreram nos embates com a polícia. Que existe uma pulverização, quer dizer, existem sim protestos praticamente em todo o país, mas em grupos não muito grandes, em grupos de algumas centenas, diria assim, né? Alguns casos, assim, poucos milhares, digamos assim, se reúnem, e é claro que nesses casos há um confronto, sim. A polícia ela é preparada e ela está pronta, digamos, para reprimir esse tipo de manifestação, especialmente em alguns casos onde havia, digamos, uma intenção de que algumas instituições-chave do Estado pudessem ser alvo de protesto direto por esses grupos, né? O embaixador brasileiro ressalta que parte da sociedade moçambicana vem buscando uma conciliação possível que acabe com o clima de conflito. Existe hoje um debate político em Moçambique, através das instituições da sociedade civil, das universidades, né? E tem sido aventado diversas soluções. Agora, é claro que nós estamos num momento de embate puro e simples de forças, né? E não é um embate puro e simples de forças que tenha degenerado ainda, mais ou em guerra civil ou em confrontos. A mensagem que tem sido feita, tem sido passada aos manifestantes, é que atuem, inclusive, com moderação. Inclusive, a mensagem que eu tenho ouvido muito aqui, né? Quer dizer, tanto da oposição, e o governo também se manifestou já nesse sentido, né, de buscar algumas conciliações possíveis, né, de buscar diálogo. Cerca de 5 mil brasileiros vivem em Moçambique. Com a situação de conflito, o embaixador brasileiro indica o adiamento de viagens ao país, já que várias atividades estão suspensas pelos protestos e greves. Mas o embaixador Ademar Seabra avalia a necessidade de o Brasil retomar as relações comerciais com o país africano, que já teve um fluxo mais intenso, chegando o nosso país a ser o principal investidor estrangeiro em Moçambique, além de um intercâmbio de políticas sociais para a superação da pobreza. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O valor do tratamento do câncer de próstata no sistema de saúde privado brasileiro entre 2021 e 2024 deu um grande salto. A conclusão foi de um estudo inédito da Sandbox Data for Health, empresa focada em dados de saúde. De acordo com o levantamento, o valor médio por paciente saltou de R$ 7.500 para R$ 22.000, o que representa uma alta de 195% no período. Os dados da pesquisa indicam que as internações hospitalares alavancaram esse aumento. O tempo médio de permanência geral no hospital subiu de 3 dias em 2021
para 10 dias em 2023. Já na UTI, a permanência aumentou de 10 para 16 dias no mesmo período. Diante do cenário de crescente impacto financeiro, o estudo reforça a necessidade de rever estratégias de manejo e buscar alternativas para promover a sustentabilidade nos cuidados, como avalia o diretor médico científico da Sandbox, Alexandre Vieira. A gente tem os medicamentos e os tratamentos atuais que estão cada vez mais eficazes, mas por outro lado eles estão cada vez mais caros. Então é super relevante a gente acompanhar não apenas com os ensaios clínicos, mas também com dados de vida real para entender como a população brasileira tem se sustentado, como que economicamente passa a ser sustentável o tratamento de uma doença tão importante quanto o câncer de próstata. O perfil dos pacientes também mudou. A idade média dos pacientes tratados caiu de 72 para 68 anos, o que sugere diagnósticos mais precoces. No entanto, esses tratamentos muitas vezes envolvem terapias mais intensivas e valores elevados. Além disso, a porcentagem de pacientes que necessitaram de internação em UTI passou de 4,13% em 2021 para 10,87% em 2024. O paciente Sérgio Ried teve câncer de próstata aos 63 anos de idade em 2019. O diagnóstico precoce foi determinante para o sucesso do tratamento. No meu caso, o fato de ter pego a doença no início permitiu que fosse feita uma cirurgia de retirada da próstata e o meu caso foi totalmente resolvido. 5 anos depois da cirurgia, eu não tenho nenhum sintoma, meus exames estão todos regulares e eu continuo fazendo exames periodicamente para controlar uma possível reincidência dessa doença ou o surgimento de outras doenças para que também sejam tratadas no início. O estudo da Sandbox destacou o crescimento do custo com órteses, próteses e materiais especiais, que passou de R$ 2.727 para R$ 2.733. Além disso, os gastos com medicamentos mais que dobraram, saltando de R$ 2.632 em 2021 para R$ 5.546 em 2024. O câncer de próstata é um dos mais comuns no Brasil e o aumento da expectativa de vida da população tende a intensificar o desafio de atender a demanda por cuidados mais complexos e custosos nos próximos anos. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Com as festas de fim de ano, confraternizações e férias escolares, a alta temporada de verão no Brasil já se aproxima e o Ministério do Turismo está otimista com o aumento de viagens e do faturamento no setor. Entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025, as atividades turísticas devem movimentar 157,74 bilhões de reais, o maior valor dos últimos 10 anos, segundo o Ministério, com base em dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Esse montante representa 1,7% de crescimento em relação à temporada anterior e equivale a 44% da receita anual do setor. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais concentram 55,5% do faturamento estimado, com receitas de 51,4 bilhões de reais, 19 bilhões de reais e 17,2 bilhões, respectivamente. O levantamento aponta que bares e restaurantes e transporte rodoviário serão os principais destinos dos gastos dos turistas. Transporte aéreo e hospedagem também terão forte demanda, impulsionados por redução de 14,7% no preço das passagens aéreas em setembro, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil.
Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Bom dia! Marcílio Dantas. Final de mais Jornal Maricampo, final de mais um Jornal Maricampo aqui na nossa rádio. Agradecendo o carinho da audiência, você que participou, interagiu conosco. Prometemos voltar ao ar, se Deus quiser, segunda-feira, com mais uma audição do nosso Jornal Maricampo. Trabalhamos no oferecimento do kit da construção e Lamartine Locações. Tenham todos um bom dia, um forte abraço e nos encontraremos segunda-feira. Bom final de semana a todos e vamos encerrar a nossa programação trazendo o nosso momento reflexivo. Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. Que hoje seja mais um dia para você viver, agradecer, realizar e ser muito feliz. E nunca se esqueça, Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom. Forte abraço e até segunda.